E tem aqui, nessa pracinha, a gente tem o túmulo mais antigo do cemitério, que é esse aqui, já logo do lado desse cedro, que é do padre João de Abreu Sotomayor, Esse é o que mais antigo. é o mais antigo, de 1857. Negócio é o seguinte, senhoras e senhores, então nada melhor para começar essa nova temporada aqui do Papo Furado Visita, que começar por onde tudo acaba, de uma certa maneira. Mas estamos aqui num ponto estratégico e histórico aqui para Curitiba, com a pessoa que conhece isso daqui com uma palma da mão, literalmente dito. Dona Clarissa, prazer em revê-la. Prazer é todo meu. Maravilha. Eu estava revendo, a gente teve o nosso bate-papo lá no programa em setembro do ano passado. Uhum. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, muitas coisas boas aconteceram, muitas renovações também, né? Eu estou acompanhando o seu trabalho, mas a gente também está renovando. Então, quando eu tive essa ideia de fazer esse programa diferenciado, a primeira pessoa veio à minha cabeça. Vou ter que conversar com a Clarissa. A gente tem que fazer um bate-papo lá no cemitério. Não tem como ser diferente. E muito obrigado por ter Não, aceitado imagina. esse convite, viu? É sempre um prazer conhecer essa nova empreitada, fazer parte dela, mas principalmente contar um pouco da nossa história, né? Exatamente. Que é Um algo loco, que né? em Literalmente. loco, no lugar que eu acho que talvez seja aquele que mais reúne elementos da história da nossa cidade num espaço limitado. Exatamente. E eu acho que assim, nada melhor para a gente começar esse passeio, digamos assim, do que a gente conhecer um túmulo de uma, acho que uma das pessoas mais conhecidas, a história mais conhecida aqui de Curitiba, que é a Maria Bueno, né? Com certeza, ela, de longe, é a pessoa mais conhecida, é o túmulo mais visitado Uhum. e há mais de 100 anos ela é uma figura presente aqui no cemitério e na história da cidade, E é né, uma figura presente no dia a dia, né? no dia a Porque dia. ó, agora há pouco, né, eu cheguei um pouquinho mais cedo aqui, estava dando uma olhada, já tinha várias pessoas ali fazendo suas orações, conversando, fazendo seus pedidos, os seus agradecimentos. Então, assim, é um túmulo que frequentemente é É, visitado, né? é muito visitado, há muitos devotos, então é uma coisa, assim, é bem interessante, porque são mais de 130 anos que ela morreu, né, são 133 anos. E, no entanto, essa devoção a ela continua de uma maneira muito forte, são gerações, digamos Exato. assim, de devotos, é muito interessante observar Vamos dar isso. uma olhada lá? Vamos. Vamos lá? Porque hoje, assim, dentro aqui do cemitério, nós temos uma história muito rica, né? O pessoal sempre ainda tem aquela visão do cemitério, uma visão sombria, uma visão, né, de sofrimento, de perda, mas existe uma história muito rica aqui, né? O cemitério em si aqui é muito rico, né? Ele funciona como se fosse um resumo simbólico Uhum, da sociedade, da cidade. E como esse aqui é o primeiro, ele acaba reunindo aí grande parte das personalidades do século XIX, início do século XX, né. uhum, E ele é cheio de histórias, só que são histórias contadas numa ordem inversa, né, são histórias que a gente conhece do fim para o começo. correto. É a partir desses túmulos, da arte que eles trazem, da arquitetura que eles revelam, que a gente Uhum, vai conhecendo aí a história dessas pessoas que tanto tiveram a ver com a cidade, né. exato. E, do ponto de vista arquitetônico, assim, é o maior repositório de arquitetura que existe. Uhum. Da arquitetura de Curitiba, das tecnologias construtivas, tudo isso você consegue ver aqui dentro, de Reunido uma aqui nesse forma espaço, né? miniaturizada e reunida. Exatamente. Esse túmulo aqui, então, é o túmulo mais visitado aqui do cemitério, né? Que é o túmulo aqui da Maria Bueno. Eu já tive algumas vezes aqui. A minha mãe, ela, né, há muitos anos atrás, ela morava aqui perto, então também ela constantemente vinha aqui também fazer suas orações. Então, Uhum. realmente, ele é um túmulo aí, o mais visitado aqui do cemitério. Mas a história dela também é uma história bem, de uma certa maneira, uma história muito triste, né? Dela em É. vida, né? Ela em vida, assim, era uma pessoa anônima, né, ninguém a conhecia, e é a partir da sua morte, do seu assassinato, que ela vai passar a ser conhecida, e daí começa toda essa trajetória dela, Uhum. como milagreira, né, que é o que a gente chama de devoção marginal. A devoção marginal é essa devoção que ela não é institucionalizada pela igreja, ou seja, ela não passou por um processo de beatificação, Correto. e essa devoção é uma devoção do povo. É o Uhum. povo, quem é a população, quem alça o milagreiro a essa É posição o e assim povo que levanta ela, né? isso. E a diferença,
por exemplo, de um milagreiro para um santo, é que o santo vai passar pelo processo de Tem beatificação, todo o rito, né? que é uma atribuição da Igreja Católica, né? E por isso que a gente fala marginal, não no sentido de estar à margem, assim, de ser ruim, porque a gente tem muito essa confusão de pensar o marginal como algo Negativo, né? mal, como negativo, e na verdade é porque ela está à margem dessas premissas, digamos assim, da Igreja Católica, porque para um santo ser santo há todo esse processo, Exato. né, se torna beato, enfim, eh, você tem que comprovar a existência do milagre. Uhum. E no caso do milagreiro, isso Não passa por não esse passa. processo, né? E então ela tem essa coisa que ela foi assassinada, né, no dia 29 de janeiro de 1893, ali na Rua Vicente Machado, entre a Visconde de Nácar e a Visconde do Rio Branco, né. E ela é assassinada e indicam um Nance Peçada, que era quase um soldado do 8º Regimento de Cavalaria, que é o José Inácio Diniz, como sendo o algoz dela. Uhum. Ele nega, mas logo em seguida, no 8º Regimento, quando eles içam o balde que tinha no poço do regimento, eles encontram peças de fardamento sujas de sangue que tinham sido arremessadas no poço. Para eliminar as provas. Daí ele é preso, ele vai a julgamento, mas ele é absolvido por 11 votos a 1. Hum. E fica essa coisa, né, porque ela é esgorjada. Todo mundo fala degolada, mas a degola é na nuca. Aham. A esgorja é no pescoço. Então Foi ela cortado o morre pescoço dela. ela morre, por uma hemorragia Uhum. devido a um corte profundo no pescoço, né. E vai ser sepultada como indigente, ou seja, ela não tinha familiares aqui em Curitiba, e vai começar uma romaria, digamos assim, muitas pessoas começam a ir ao local do assassinato dela, Aham. acendem velas, né, e daí vão Houve toda começar. essa comoção da Sim, sociedade. sim, porque não que ela tenha sido o primeiro feminicídio de Curitiba, Uhum. mas com certeza ela foi o primeiro que teve uma divulgação, digamos assim, na imprensa, Aham. né. Só que, imagine, uma mulher, à noite, sozinha, de que forma que eles trataram isso? Se hoje em dia uma mulher for assassinada porque estava andando sozinha na rua, o que que vão dizer? Exato. Agora imagine em Naquela época. 1893. Então os jornais falam, tem um jornal que fala que ela é uma mulher de vida fácil, mas Aham. inofensiva. O outro jornal diz que ela era a Másia do soldado Diniz, ou seja, ela era amante do soldado. Então já cria-se sobre ela uma aura de que ela seria uma prostituta, mas Uhum. ninguém busca informações sobre ela. Então, assim, eles se limitam a essas notas, E né? tiraram isso como verdade. E isso acaba se tornando uma verdade. E é muito interessante quando a gente olha ao longo do tempo, ela já fizeram peças sobre ela, já fizeram filme, já fizeram novela, eh, peça de teatro, exposição, tudo que você possa imaginar de Retratando radionovela, retratando a história dela. retratando a história dela. Mas, cada um tem uma versão diferente sobre a história dela, É. né. E o que aconteceu também foi que o processo crime dela foi perdido. Ah. Então, o pouco que a gente sabia da Maria Bueno desapareceu, Uhum. então as testemunhas, o que foi ouvido à época, mas também se dizia que ela era uma lavadeira, então e que ela moraria ali na região da Saldanha Marinho, Uhum. né. E essa versão é a versão que a minha mãe comentou, que ela era lavadeira. É, que os pais dela seriam de Morretes, que ela teria nascido em Morretes, Uhum. né, e vindo para Curitiba após a morte da mãe, que ela era, uma mulher livre, digamos Aham. assim, mas tem toda essa questão da maneira com a qual as pessoas falam. Eu sempre Uhum. digo assim, que você não precisa ter efetivamente algo, crível ou não sobre o milagreiro, o que importa é a fé das Sim. pessoas, né. Elas vêm aqui, elas pedem alguma coisa, elas são Atendidas, atendidas, exato. e assim vem sendo desde 1890 E vai longe ainda, né. e vai longe. E esse aqui é o segundo túmulo dela, não é o primeiro, Esse aqui é o é o segundo? segundo. Inicialmente ela tinha sido sepultada mais ali na altura da Praça do Gaúcho, do Aham. portão, e daí, foi construído um túmulo sobre a sepultura dela, que
muito provavelmente ela deve ter sido enterrada em cova rasa por ser indigente, Ingente, aham, o que sinaliza que ela não tinha família aqui em correto. Curitiba. E daí os devotos construíram um túmulo lá e depois, na década de 60, fizeram uma campanha, Uhum. e através dessa campanha construíram essa Ah, edificação daí aqui. então isso aqui Daí então foi os a restos construção. os restos mortais dela foram transladados para cá, Aham. né, e daí se estabeleceu aqui desde a década de 60. Olha só, eu pensei que já estava sempre aqui já, então Não, houve essa não. mudança então. Inicialmente era lá para frente, agora ele tá aqui. Os milagreiros, geralmente, eles são pessoas, assim, ou que tiveram uma vida muito ilibada, foram muito Uhum. caridosas, ou que sofrem uma morte muito Ou é um ou é o violenta. outro, né. Isso. Mas, assim, toda cidade grande, você vai Tem, encontrar né. um Tem, é. milagreiro. Eu gosto muito de trabalhar com a metáfora do cemitério como uma microcidade. Correto. E como toda cidade tem seus bairros, Exato. né, então aqui a gente tem o nosso centro histórico, o Largo da Ordem, tem o Batel, tem a Tem parte essas mais da divisões, né. da periferia, né, tem essas divisões. Então, a gente consegue, pelo levantamento, pelo estudo dos túmulos, você consegue mais ou menos, observar a datação dos sepultamentos e você vai entendendo mais ou menos como que se dá a ocupação do espaço. Correto. E a sua ampliação e divisão. Isso, ele sofreu pelo menos aí umas 3 grandes ampliações. Uhum. Inicialmente ele tinha só essa lateral aqui. Ah, só essa parte de cá É. só. Depois ele vai sofrer já na primeira década uma ampliação, vai até mais ou menos metade dessa quadra, Aham. e uma segunda ampliação que vai fazê-lo ficar com a largura com a qual ele tem hoje. Atual hoje. E as E demais essa ampliações, última ampliação de largura no caso foi em que época mais ou menos? isso ainda no século XIX. Ah, tá lá no começo ainda. E daí depois, 1920, ele era um grande retângulo, porque as demais ampliações vão ser só de fundos. Uhum. A última delas aconteceu na década de 1960, quando eles apensaram como se fosse um triângulo, assim, Aham. né? E daí ele passou a ser trapezoidal. O desenho dele, que antes era retangular, passou a ser trapezoidal. Essa foi a última. Então, do início do cemitério até o final, são 51.414 metros quadrados. Caramba. É dividido em 139 quadras, né? E tem 5.743 túmulos. Então, essa parte aqui, essa lateral imediata aqui, Uhum. é o que eu chamo de esse centro histórico, digamos assim. Uhum. E aqui é o Largo da Ordem. Por quê? Aqui, inicialmente, esse traçado que a gente vê com essas jardineiras, Aham. essas 4 jardineiras eram o contorno da capela que existia aqui. Ah, tinha uma capela aqui. Tinha uma capela aqui que foi construída no final do século XIX, início do XX, Uhum. mas que na década de 50 tinha muitos problemas de infiltração. Então ela acabou sendo demolida. E por que Largo da Ordem aqui? Porque o que é o Largo da Ordem, se não o início dos casarios de Aham. Curitiba? Um ponto central, né? A gente vê as edificações mais antigas e é o que acontece aqui nesse entorno, aqui do nosso lado direito, né? Uhum. Então, a maioria dos túmulos aqui vai ter essa tipologia bem característica do século XIX e início do século XX. Quanto mais ao fundo nós formos, mais adensado são os terrenos, Aham. mais verticalizado, porque daí, assim, Então pra lá já é a parte mais nova, né? Mais por ou menos. ocupação, sim. Aham. Basicamente, o que acontece com a arquitetura do cemitério? Ela é como a arquitetura da cidade. Então, onde antes a gente construiu uma casa, hoje em dia a gente constrói um prédio, Exato. né? Então, por exemplo, se eu tenho um túmulo como aquele ali, que é um oratório, né? Uhum. Eu tenho uma gaveta, quando muito, uma outra gaveta embaixo. Então, eu tenho 2 espaços. Exato. Mas quando você olha um túmulo verticalizado, você tem 4 gavetas, você tem ossário, então você consegue ter Ampliar mais, usar melhor o espaço, né? você tem uma capacidade maior do túmulo, Uhum. né? Que é o que a gente fala dentro da arquitetura, né? Que a função determina a forma. Correto.
entendeu? Então é a partir do o que eu quero usar, quanto eu quero usar, e isso vai determinar a estética, Exato. né, dele. De Então, qual que maneira vai ser feito. quanto mais contemporâneo, mais verticalizado, mais parecido com a cidade mesmo, né. E E é engraçado aqui, que ele remete muito, né, que nem você falou, a questão do cemitério, a estrutura, a arquitetura, remete-se muito à evolução da cidade, né, ao com passar, né. certeza. E aqui a gente tem a placa de inauguração do cemitério. Só que o que que acontece? Eles inauguram em 1º de dezembro de 54, mas o primeiro sepultamento só vai acontecer em setembro de 1856, porque ainda havia uma uma resistência para ser sepultado, porque o sepultar dentro da igreja tinha muito a ver com a salvação da alma. Sim. E Então aí havia retirar de lá se vir para um lugar, isso aqui era fora do quadro urbano de Curitiba. Hoje em dia a gente olha, tá no o centro, largo né. tá lá, mas não, naquela época era fora. Uhum. Então tem todos esses elementos, assim, há uma Sim. resistência. E daí, em setembro de 56, eles vão proibir os sepultamentos dentro da igreja, daí que Daí não começam a tinha vir não para tinha cá. escolha mesmo. É. E aqui a gente consegue ver essa presença do mármore, né, que Uhum. era o material primordial, digamos assim, desses túmulos. Inclusive essa própria progressão no uso de materiais, nas técnicas construtivas, tudo isso a gente tem aqui dentro. Uhum. Porque esses túmulos foram feitos à época. Então, por exemplo, o comendador Antônio Alves de Araújo morreu em 1888. Caramba. Né? O José Cândido da Silva Muricy morreu na década de 1890. E assim, a gente está conhecendo um grande político e ervateiro. Do lado, a gente tem o primeiro cirurgião, vacinador provincial aqui de Aham. Curitiba, o cara que foi o grande mentor da Santa Casa de Misericórdia, que junto com o desembargador Agostinho Emelino de Leão fundou o Museu Paranaense. Então você começa a tropeçar na história da Na cidade. história viva, né. Na história viva Literalmente. da cidade. E a gente tem o Barão do Cerro Azul sepultado aqui, Ah. né, que foi fuzilado no quilômetro 65 da estrada de ferro, no caminho para a Serra do Mar, Aham. né, ele que atuou aí na defesa de Curitiba quando da Revolução Federalista, que os maragatos invadem a cidade, e ele faz uma campanha para arrecadar dinheiro para tentar que eles saiam Uhum. da cidade. Eles não saem, mas há um apaziguamento, digamos assim, dos ânimos, né? Então ele acaba negociando, digamos assim, uma ocupação mais pacífica. Uhum. Só que quando os maragatos são derrotados e o governo é retomado, ele é considerado um traidor. Então ele é preso e na noite na madrugada, né, do dia 20 de maio de 1894, eles o embarcam no trem que o levaria até Paranaguá, onde ele pegaria um vapor para ser julgado no Rio de Janeiro. Uhum. Só que no quilômetro 65, esse trem para, ele e os outros 4 empresários que estavam junto com eles são fuzilados e os Foram corpos executados ali. abandonados ali. E ele foi um empresário, foi fundador da associação comercial, primeiro telefone. Ele tem a ver com quase todas a indústria, foi o maior ervateiro. Uhum. À época, ele foi considerado o maior exportador de erva mate do mundo. Caramba. Né? Então ele tem uma trajetória assim bem marcante, né? E depois, quando eles resgatam o corpo dele, depois ele é trazido para cá e sepultado de forma escondida, digamos assim, à noite, porque claro, havia toda uma aura de, Sim. né? Ele era o traidor, então as pessoas tinham medo de publicamente se manifestar a respeito Uhum. disso, porque para o governo Poderia se tornar também um alvo, né. um tipo de retaliação, né. E o Diniz, que foi o algoz da Maria Bueno, Uhum. o que eles contam é que depois de ser inocentado por 11 votos a 1, ele teria havido alguém teria recorrido, mas o difícil é que a gente não tem os registros Aham. disso. Mas o fato é que dizem que ele estava preso, e daí em janeiro de 1894, quando os maragatos chegam a Curitiba, eles escancaram as portas da prisão. Então ele teria sido liberto e teria se juntado ao bando do Gumercindo Saraiva. Uhum. E teria assaltado, junto com outro soldado, enfim,
assaltaram um comerciante e teriam matado esse comerciante. E daí o Gumersindo acaba executando o Diniz por ter praticado esse roubo Sim. que ia contra, né, o acordo que ele tinha com o Barão do Cerro Azul. Porque assim, se você olhar pontualmente, cada túmulo vai ter um personagem, vai ter uma história e vai se misturar com a história da cidade. E assim, a gente vive um momento assim, não só da história dos grandes, né? Que é aquele que a gente fala da micro-história. Sim. Que é a história de todos, não só dos personagens notórios e reconhecidamente públicos, né? Então tudo isso ajuda a valorizar também esse olhar mais pontual, né? Uhum. Esse aqui é o túmulo do Padre Agostinho. O Padre Agostinho, da rua Padre Agostinho, foi ele quem doou esse terreno para a Câmara, para que ela instalasse o cemitério aqui. E ele então morreu... O terreno então pertencia a ele, pessoa física, ou à igreja? Não, a ele, pessoa física. Aí tem um certo descompasso se ele teria vendido o terreno ou se ele teria doado o terreno. Mas o fato é que ele morreu em 1882 e essa sepultura é uma sepultura original. Ela não foi modificada. Não foi modificada? Não. E vizinha a ele está a Enedina Alves Marques, que é essa figura super importante para a nossa história, para a história de todas as mulheres e de todo o Brasil, que foi filha de um lavrador e de uma empregada doméstica, foi babá, acabou se formando como normalista, né, como professora, mas decidiu ingressar na faculdade de engenharia e na década de 40 se formou e se tornou a primeira engenheira negra do Brasil, né? E a Enedina foi uma figura muito importante para toda a infraestrutura de distribuição da rede elétrica, da energia elétrica aqui no estado, e ela também atuou nos estudos topográficos da usina Aparigô de Souza, que é aquela usina escavada em rocha. Né? Então ela é porreta, assim, ela dá orgulho em todos os sentidos. É uma grande referência. E aqui do lado a gente tem, nesse oratório grandão aqui, a gente tem o Francisco Fassi Fontana, que também era um ervateiro, né? Ele era casado com a filha do desembargador Agostinho Hermelino de Leão, aquele que, junto com o... Então ele se casou com a filha do Leão, o filho dele se casou com a filha do Barão do Cerro Azul, né? Então... As famílias se juntaram praticamente. E o Francisco Fassi Fontana, ele morreu de forma bem precoce, com 40 e poucos anos. Ele foi o primeiro diretor do passeio público. Assim, aonde a gente olhar, tem um pouquinho de história. Tem história. Né? E tem aqui, nessa pracinha, a gente tem o túmulo mais antigo do cemitério, que é esse aqui, já logo do lado desse cedro, que é do Padre João de Abreu Sotomayor. Esse é o mais antigo? É o mais antigo, de 1857. Infelizmente, em 2016, ele foi vandalizado. Ele tinha um tipo de uma pirâmide em cima, com uma cruz na ponta, mas ele acabou sendo vandalizado, enfim, e não recuperaram esse topo dele, né? Mas como edificação é a mais antiga. Por exemplo, esse aqui é o túmulo da família Caron, eles pertenciam à maçonaria, então você tem toda ali toda a simbologia da maçonaria. Um outro exemplo legal também de tudo que a gente pode ver nesses túmulos é o túmulo do Emiliano Perneta, com a quadra, que é um poema de 4 linhas que ele fez para a mãe dele, que é aqui nessa quadra. Aqui a gente já consegue ler, aqui debaixo desta fria lousa, aqui ó, minha mãe, junto do teu, o meu ferido coração repousa, mudo e gelado como quem morreu. E é justamente o nome dessa quadra é Epitáfio, porque quando a Maria Cristina do Espírito Santo, que é a mãe dele, falece, ele não estava em Curitiba. Então, é algo muito sentido, né? Esse aqui, o Edgar, o Afonso, né? E o Rodolfo eram filhos do Augusto Stelfield, que foi o primeiro farmacêutico de Curitiba, cuja casa que fica, a Casa e Botica, né? Que fica ali na Praça Tiradentes, tem aquele relógio de sol, foi a primeira casa eclética em Curitiba. Primeira edificação eclética, foi construída em 1857. Então, assim,
você vai esbarrando em tudo, assim. Por exemplo, esse túmulo aqui, tá vendo essa barra que ele tem de Aham. azulejos? Esses são azulejos holandeses. Holandeses. Aham. Então, assim, esse túmulo, ele provavelmente ele tinha em cima uma escultura que deve ter sido furtada ou vandalizada em algum Aham. momento, e a base dele são esses azulejos holandeses. A gente tem outros túmulos aqui com azulejos de faiança feitos na França. Por quê? Outro elemento também que vai entrar nessa questão da arte tumular, das construções, é a influência que esses imigrantes trazem, Correto. né? Então, esses materiais, essas estéticas, né, essa imagética de diferentes maneiras de se sepultar, das formas dos túmulos também é uma influência deles, né? Aqui a gente tem um bem interessante que é do Claudino Rogoberto dos Santos, que tem a ver com a Maria Bueno também. Também. Sabe por quê? Ele foi prefeito de Curitiba, mas ele era advogado, Aham. e quando houve o julgamento do Diniz, ele deveria ser o defensor e ele se negou a Ah, ele se defender, negou. se negou a defender o Diniz e foi para o júri. E eu acho que o único voto que foi contra, provavelmente, a absolvição do Diniz, provavelmente tenha sido dele. E esse mausoléu foi trazido da cidade do Porto para Curitiba pelo Tobias de Macedo. Ele estava viajando com a família quando a esposa adoece e acaba falecendo em Portugal. E daí, na cidade do Porto, ele encomenda do José da Silva a feitura desse mausoléu. Não é algo exclusivo, tanto que existem mausoléus iguais lá na cidade do Porto. E ele vem de navio aqui para o Brasil e ele vai ser montado aqui no final do século XIX. Correto. Né? E é um mausoléu aí ele é eclético, que a gente fala que tudo que é eclético é aquilo que acontece num momento posterior, né? Aham. Então, se eu fosse falar, mas ele é gótico, não, ele é neogótico, porque ele não foi feito no período gótico, né? Mas ele tem todas essas referências Traz muita neogóticas, referência. o né? arco ogival, os pináculos, a flor de lis, os cogulhos, que é o nome dessas, parece esses fantasminhas, Aham, assim, em né? volta aqui, né? Esses são os É, cogulhos. os dois ali em cima dá pra perceber Parece que fantasminha, né? mostrando a língua, né? E aqui está sepultada a Rosi Macedo, que era neta dele, que foi a primeira deputada mulher aqui do estado. no Paraná, e que foi a primeira mulher a defender um doutorado. Pois olha. Então, na área de direito, ela também era poetisa e tal. Então, assim, é Nossa. cheio, né? E desse lado aqui a gente tem o jazigo monumento do José Auer, o patrono, digamos, o pai de todos da família Auer, que vem para o Brasil, traz seus filhos, sim. irmãos, enfim, mas que depois acaba rompendo com a família e volta para a Alemanha, né? Então, aqui a gente tem o José Auer Júnior, que é o filho dele, que acabou sendo sepultado aqui, porque o Sênior, que é o pai, retorna para a Alemanha. E esse é um portal que a gente chama de portal da ressurreição. Por quê? Lá em cima a gente tem um Cristo ressuscitado, Correto. que faz um movimento como se ele estivesse chamando a passar nessa passagem, porque veja, ele é um portal. Exato. Que marca o quê? É uma metáfora da vida terrena para a vida eterna. Então você passa por ele, é uma passagem mesmo, né? E essa questão das simbologias, isso daqui a gente vai ver mais presente em túmulos, mais ou menos desse período. Trazendo para os dias atuais, isso não é mais praticado. Não. Essa simbologia ela está muito ligada ainda com o catolicismo, principalmente, né? Então, assim, quanto mais antigo, mais carregado de símbolos vai ser o túmulo. Correto. Né? Só que hoje a gente tem uma visão cada vez mais racional em relação à morte. Exato. Então, não só os símbolos saem de cena, como também o próprio discurso nos epitáfios fica muito mais racional. Às vezes nem tem mais. Às vezes nem tem, exato. Às vezes nem o nome tem. Exato. Então, assim, é o que a gente fala de higienização da morte. Porque você sai de um contexto que a morte era vivida coletivamente, era vivida pela família, era algo que era parte do processo
de salvação de alma daquela pessoa, então Uhum. tinham muitos ritos, e hoje a gente está cada vez mais simplificando e Deixando de uma maneira mais neutra, né? neutra, e a gente perde esse discurso, que também nos ajuda tanto a conhecer da É cidade, porque né. hoje nós estamos falando de histórias aí de mais de 100 anos atrás. Mas daqui a 100 anos a gente não vai ter essa mesma Não, referência dos que estão não. sendo sepultados E agora, né? tem, por exemplo, uma coisa que pouca gente pensa, é que quando você pega, por exemplo, eu sei que o José Alves Júnior está aqui, mas a pessoa que é cremada, se a cinza não é sepultada, Não tem. você não tem mais esse ponto referencial. Exatamente. E aqui, por exemplo, nessa área que a gente está aqui, nesse bico, Uhum. digamos assim, aqui é o que eu brinco e chamo de batel. Ah, aqui já estamos num outro bairro Já já. estamos em outro bairro. Veja, isso aqui é um túmulo só, olha o tamanho do terreno, né? Aqui é a parte Isso mais nobre já. Isso é uma pegada que tem a ver muito com o início do século XX, com as primeiras décadas do século XX, Uhum. quando aquelas famílias ervateiras já estão consolidadas, Uhum. seus filhos vão estudar na Europa, vêm com outras referências Exato. imagéticas, com uma identidade visual diferente, e daí aquele túmulo que lá no comecinho do cemitério era individual, ele vai se tornar coletivo no sentido de abarcar toda uma linhagem. A família. Isso, Uhum. porque quando a gente fala de um mausoléu, ele sempre tem o nome do pai. É a Aham. família fulano de tal, Correto. né? Então, os seus descendentes, eles acabam anônimos, ficando anônimos sob o nome do pai. Aqui a gente tem o túmulo do André de Barros, que foi provedor da Santa Casa de Misericórdia, foi ele quem criou a farmácia da Santa Casa. Ele era um farmacêutico, tinha muitas posses, só que ele não tinha família, não tinha filhos, então quando ele morre ele deixa os bens dele para a Santa Casa. Doa tudo para Santa É, Casa. e daí a Santa Casa contrata o João Turim para fazer o túmulo. E daí o Turim vai pegar a temática da caridade. Então, se você olhar essas crianças que estão ali com a mulher, você vê que uma delas está levando a mão à boca, como se Aham. ela tivesse sido alimentada. Correto. E atrás dela, essas folhas que a gente vê são folhas de erva mate. Então essa vai ser a primeira peça paranista do Turim, que Uhum. traz a erva mate como esse símbolo do Paraná, e vai ser justamente nesse jazigo monumento do André de Barros. E esse busto do André de Barros que está aqui é igual ao busto que fica na entrada da Da Santa Santa Casa é Casa. o mesmo, né? E por isso que a Rua da Santa Casa se chama Rua André de André de Barros. Barros. E aqui eu sempre falo para as pessoas que é interessante olhar essa rua aqui, não parece Avenida Batel? A gente tem um mausoléu do lado do outro, como na Avenida Batel a gente tem uma mansão do lado Exatamente. da outra, tá vendo aqui, ó? Se você pegar assim, é um do ladinho do outro. E isso aqui é um terreno de 107 metros quadrados. É enorme. É enorme, né? Então olha ali, ó, as folhas e frutos de carvalho e oliveira. Aham. Então, é muito interessante ver todas essas representações, ver a forma como as pessoas buscavam essa distinção, digamos assim. Uhum. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo diz, todo mundo quer distinção no cemitério. Não necessariamente. Você vai ter anônimos eternizados em túmulos maravilhosos, Uhum. e você vai ter pessoas muito famosas em túmulos extremamente simples. Correto. Então não dá para generalizar. E a questão da religião? Né, pegando que o cemitério é uma boa parte aqui, são túmulos bem antigos, né? Então a Igreja Católica sempre prevaleceu, mas existe algumas divisões aqui. Não, o de que questão de aconteceu foi o religião, não? seguinte, o cemitério, quando ele é criado, o Estado não é laico, a gente não tinha passado pela República, então Uhum. a Igreja Católica, o catolicismo era a religião oficial do Estado. É só a partir da República que vai começar o processo de secularização dos cemitérios. E isso vai demorar. Aqui em Curitiba, só em 1903 eles aceitaram isso. E essa área aqui dos fundos era a área onde os alemães eram sepultados, os protestantes. Correto. Então, tem toda essa questão misturada. Hoje, ele é um cemitério secularizado. Significa o quê? Você não pode fazer qualquer tipo de distinção de raça, credo, situação econômica, nada disso. Correto. Mas até esse início aqui em Curitiba do século XX, eles eram católicos.
Olha esse aqui, 2 pavimentos de mausoléu. Caramba, hein? Ele tem cerca de 80 metros quadrados, é de uma família de ervateiros. Aham. Então, assim, é muita coisa legal. Aqui embaixo, você tá vendo que a jardineira, ela é irregular, Uhum. porque ela imita o mapa do Paraná. Ah, Olhando assim de olha ladinho, só. daí fica com, tem mais, né? Então você vê, Várias referências que se trazem, são né? várias referências. E tem esse lado também. Por que a gente tem o cemitério dos protestantes? Ele é 2 anos, 3 anos mais novo que o São Francisco de Paula. Por Uhum. quê? Porque não se aceitava o sepultamento de acatólicos, porque A entra como uma negação, não católicos. Uhum. A não é católico, não Não pode pode ser sepultado sepultar. aqui. E daí o Johann Prochman morre e a família vem sepultá-lo e o padre pergunta, vocês vão se converter? Não, não vamos, então eu posso sepultar para fora do muro. Não, para fora do Caramba. muro a gente não quer. Daí eles voltam com o corpo e acabam sepultando ali na região do Alto da Glória, que depois vai ter o túmulo, enfim, vai dar origem ao cemitério protestante, Uhum. cemitério luterano, né? E aqui a gente tem o túmulo do Francisco Beltrão, que ele construiu para receber os restos mortais da mãe dele. E uma curiosidade é que essa pedra que a gente está pisando aqui, essa Uhum. pedra preta, é o diabásio, que é exatamente a mesma pedra do túmulo. Ah, mesma? É a mesma pedra, só que o túmulo ela foi polida, então ela Uhum. fica esse preto bem fechado e é muito utilizado na arte tumular. Essa escultura dessa Pietà é mármore Carrara, foi encomendada, veio da Itália, se não me engano. Então, né, ele foi deputado, teve um papel importante, nomina o município de Francisco Beltrão, Uhum. né? E aqui, basicamente, nessa área que nós estamos aqui, a gente vai ver muito político e muito empresário. Principalmente ervateiro, porque a erva mate vai ser, né, o ciclo econômico de maior relevância aqui no Paraná. Da história do Paraná. Esse aqui, por exemplo, é o túmulo do Ascânio Miró. Ele era cunhado do Cândido de Abreu, a esposa dele era irmã do Cândido de Abreu. Aham. E essa aqui é o que a gente chama uma alegoria à ascensão. Então você vê que ela está olhando para cima como se ela estivesse pronta para ascender, para subir aos Correto. céus. Então ela vem assim desse leito de rosas, são rosas que não têm espinhos. Uhum. Então remete àquela ideia de Éden e tal. E lá em cima você vê os anjos como ali. se eles estivessem emoldurando uma entrada nos céus, né? E em cima a Arca da Aliança com a assinatura do Ascânio Miró, que também a família Miró foi uma família de ervateiros, né? Então tem muita É coisa. muita referência, É. gente, olha. Aqui a gente tem o túmulo da família do Augusto Auer, um dos filhos do José Auer, pai, Aham. né? E esse anjo é o que a gente chama de um anjo do Apocalipse, ou anjo da morte, enfim. Você pode ver que ela está segurando ela está numa posição de guarda, Aham. mas com o indicador direito dela, ela silencia a boca da trombeta. Por quê? Se a gente for ler lá o Apocalipse, vai dizer que no dia do juízo final, os anjos soarão as trombetas para chamar os mortos à ressurreição. Então ela fica nessa posição de guarda para o dia do No juízo aguardo final. do dia. E é uma réplica de uma escultura muito famosa do Giulio Monteverdi que existe no cemitério de Staglieno, em Gênova, e ela foi copiada por todo mundo, assim. Então também tem isso, né, de você ver essas referências, essas coisas que você vai encontrando. Esse granito aqui já é um granito de São Paulo, é o preto piracaia. Você vê que ele tem esses cisquinhos brancos. Exato. Então, se você estuda essas pedras, você consegue estudar a origem delas. E daí aqui você confirma. Foi a Palmorino Mônaco, lá em São Paulo, quem executou o túmulo. A escultura foi feita na fundição Martinelli, que era uma fundição famosa. E assim a gente vai explorando, conhecendo um pouco da história do cemitério, né? E aqui a gente tem outro túmulo paranista, que é o túmulo do Aquiles Stengel. Ele que foi deputado, foi engenheiro, ele era italiano. E ele quem desenhou a fachada desse mausoléu, que tem a araucária como tema. Correto. Né?
Daí aqui, como que entram esses elementos da arte tumular que remetem à morte? A gente vê as tochas invertidas, que é um símbolo do luto, o tecido por cima também é um símbolo do luto. E se você olhar, todo esse tecido ele vem da onde? Dessa entrada que é como se fosse um pano de boca. Exato. Que você fecha e abre para quê? Para encerrar um ato e iniciar outro. Correto. Então são muitas metáforas assim, né? E daí você veja, a gente vai chegar aqui, ó, acabou o batel. Ó, volta outro padrão Completamente muda, né? diferente. Então é quase como se isso aqui fosse uma ilha, mas na verdade é uma coisa que foi evoluindo ao longo do tempo, né? E literalmente aqui acaba se espelhando realmente a questão da cidade e suas divisões. Né? É. Olha, a gente tem uma escultura da Santa Cecília, que é essa que está deitada ali, que foi uma santa do século III. Ela foi morta, foi assassinada, né? Foi executada por ser cristã. Antes do Edito de Milão, quando era proibido o cristianismo, quando os cristãos eram perseguidos e mortos. Né? E foi em 303 que ela morreu. O Edito de Milão é de 313. E o corpo dela foi encontrado incorrupto nessa posição. Ela tem uma igreja dedicada a ela em Trastevere, lá em Roma. E tem essa réplica, né? A réplica não, essa é uma réplica, o original está lá. E aqui a gente tem famílias, por exemplo, o Guilherme Xavier de Miranda foi prefeito em Curitiba, era ervateiro, família do Bento e do Caetano Munhoz da Rocha, pai e filho governadores. Marins Alves de Camargo, irmão do Afonso Camargo, que foi governador. Então a gente tem várias famílias aí de importância, né? E daí quando você começa a olhar para essas ruas, assim, a maneira como elas ficam, um túmulo verticalizado do lado do outro, é como se você olhasse aqueles eixos do Expresso. Um prédio do lado do outro, tá vendo? Correto. Uma República Argentina, né? Uma 7 de 7 setembro. de setembro. Esse aqui, por exemplo, é o mausoléu da família do avô da Dona Margarita, que era esposa do Greca. Correto. Esse aqui é um arenito do aquífero Guarani. Olha que legal, cada lâmina dessas de cor diferente é uma formação ao longo do tempo. Ao longo do tempo, vai marcando os anos, né, literalmente. Né? E quem construiu esse túmulo foi o Dr. Bernardo Pericaz Moyá, que era o avô dela, para Paquita, que é a filha deles, que está sepultada... Onde é que está a Paquita? Deixa eu ver aqui. Tem a foto dela ali em cima. Ela morreu em 1927 e morreu aos 15 anos. Então ele mandou fazer esse túmulo, Dona Margarita também está ali. E ele era espanhol, oftalmologista, foi primeira ótica de Curitiba era dele. Era dele? É. E ele fazia muitos mutirões de cirurgia para oftalmológica, né? Porque a oftalmologia era uma coisa que não tinha tanto. E ali, nesse túmulo simplesinho aqui, que tem essa placa, Fanny Paciornik, essa é a irmã do Dr. Moisés Paciornik. Essa foi a única menina judia que permaneceu aqui depois da abertura do cemitério israelita do Água Verde. Os demais foram Os demais foram transladados para lá. Só o dela e ela ficou. Acabou ficando aqui. Por sorte, porque é importante a gente mostrar essa diversidade, essa aglutinação de diferentes religiões num mesmo espaço. Ela morreu com alguns meses de vida em 1918, na época da gripe espanhola. E o pai dela foi quem demarcou o lugar do cemitério israelita. Então, umas coisas assim bem legais, assim. E é um túmulo simples, né? O judaísmo tem isso, né? Os túmulos, eles são mais limpos, digamos assim, assim como eles também não usam as flores, né? Eles colocam pedras sobre o túmulo, porque a flor é algo que perece. Exato. E a pedra não, ela se mantém, ela é algo que é como a memória deles com relação ao morto. É uma referência bem interessante mesmo, né? E eu gosto também dessa área aqui da Cruz das Almas, porque ela é um ponto de intersecção. Ela
aglutina diversas religiões, diversas visões de morte, diversas formas de se lidar com a espiritualidade, Correto. com os mortos, e é um ponto muito democrático, Uhum. né? Como se fosse, eu brinco às vezes que é como se fosse a boca maldita Do do cemitério. cemitério, porque reúne diferentes crenças, diferentes pessoas em torno desse mesmo objeto, Aham. né? E enfinados, obviamente, fica cheio de gente, tem toda a Exato, questão acendendo de rezar velas, pelas tudo. almas e Uhum. tal. E aqui, olha que vista privilegiada. Você vê a cidade dos mortos se confundindo com a cidade Com a dos cidade dos vivos. vivos. Aqui é um contraste grande, né? É. Por Pura daí, né? isso a importância de se preservar o cemitério. Tudo é patrimônio, de alguma forma é. Às vezes é um patrimônio da minha família, mas o que é Sim. patrimônio cultural, que é de todos, são aqueles túmulos que têm relevância artística, arquitetônica ou histórica, que marcam períodos. Ah, tem que ser algo grandioso? Não. Não é uma questão de grandiosidade, Aham. de luxo, não é isso. É aquilo que caracteriza um período, que mostra que é um testemunho, digamos assim, de Exato. uma época. Seja pela pessoa que está ali, seja pela forma como ele foi construído, seja pelo discurso dele ou pela obra que foi colocada ali. Então, a gente tende a achar que essa paisagem é uma paisagem estanque, mas não é. Ela está em constante mudança. Sim. E daí a importância da gente preservar esses elementos que têm a ver com a história da cidade, com a nossa história. Porque preservando esses elementos, a gente está preservando, assim como nós pudemos conhecer, outras gerações Vão ter essa vão possibilidade de ter conhecer. essa oportunidade também. Exatamente Porque, isso. de maneira geral, a maioria vai acabar no chão um dia, Sim. né? E a gente vai perdendo esses testemunhos, essa arquitetura, essa arte ao longo do tempo. E no final das contas, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos partir. Com certeza. E aí, essa é a única certeza que nós temos. A única certeza é essa. Quando, como, aonde, aí é uma outra história. Com certeza. E falar em outra história, eu quero agradecê-la por esse bate-papo. A gente está aqui em loco, conhecendo um pouquinho da história aqui de Curitiba, através, sendo contada na arquitetura aqui dos túmulos, né, das pessoas que aqui estão sepultadas, suas histórias, tudo, suas famílias, seja políticos, seja né, empresários, comerciantes, etc. Assim como na Maria Bueno, dentre outras tantas histórias. Então, quero agradecer por essa oportunidade e quero deixar o convite para todos vocês aí. Esse é apenas o primeiro episódio aí dessa nova fase que nós estamos aí estrelando aí, digamos assim, o Papo Furado. Então, o Papo Furado Visita, agora nós vamos ter aí vários episódios aí contando algumas histórias em loco. Então, a gente está saindo do estúdio buscando essas histórias aí ao ar livre, digamos assim. Então, se prepare que é apenas o primeiro. Mas siga a nossa querida aqui no Instagram dela e nas redes sociais, Clarissa Grazi. Então, siga lá, vou deixar aqui na descrição aqui certinho, vocês acompanharam o trabalho dela. E vamos ficando por aqui, né? Vamos lá. A quantidade de história nunca vai acabar. Não, aqui não vai acabar nunca. Mas o negócio é o seguinte, ó. Bora! Fui!